A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Levítico. Capítulo 4. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Diga aos filhos de Israel, quando alguém se em intenção transgredir algum dos mandamentos do Eterno, referentes ao que não se deve fazer, no caso de quem pecou fosse o sacerdote ungido, fazendo pecar o povo, então ele deverá oferecer ao Eterno um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará o novilho à entrada da tenda da arcinação, perante o Eterno, porá a mão sobre a cabeça do animal e o imolará diante do Eterno. Em seguida, o sacerdote ungido tomará um pouco do sangue do novilho e o levará para dentro da tenda da arcinação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Eterno, em direção ao véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco desse sangue sobre os chifres do altar, do incenso das especiarias, diante do Eterno, o qual está na tenda da assinação, e o restante do sangue do novilho lançará no recipiente do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da assinação. Então, o sacerdote removerá toda a gordura do novilho para a oferta pelo pecado. A gordura que está sobre os intestinos, toda a gordura que os cobre, os 2 rins com a gordura que os reveste e a membrana do fígado, que ele separará juntamente com os rins. Essas porções, como de um sacrifício de oferta pacífica, o sacerdote queimará no altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, juntamente com a sua cabeça e pernas, as suas entranhas com o seu excremento, deverão ser levadas para fora do acampamento, para um lugar puro, o lugar das cinzas, e queimados sobre a lenha com fogo. Deverá ser queimado no lugar das cinzas. Se toda a congregação de Israel errar de tal maneira que a congregação deixe de observar qualquer um dos mandamentos do Eterno e se torne culpada, quando o pecado que cometerem for conhecido por eles, a congregação oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da assinação. E os ancianos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Eterno, e o novilho será degolado perante o Eterno. Então, o sacerdote ungido trará um pouco do sangue deste novilho para a tenda da assinação. O sacerdote colocará um pouco do sangue no dedo e o aspergirá 7 vezes perante o Eterno, em direção ao véu. Ele aplicará um pouco do sangue nos chifres do altar que está diante do Eterno na tenda da assinação, e o restante do sangue derramará no recipiente do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da assinação. Então, ele removerá toda a gordura do novilho e a queimará sobre o altar, fazendo com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim fará com ele. E o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Então ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o novilho anterior. É uma oferta pública pelo pecado. Quando um chefe das tribos pecar involuntariamente, fazendo alguma das coisas que o Eterno proíbe, e assim se tornar culpado por erro, e se arrepender do pecado que cometeu, trará como oferta um cabrito macho sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal e o degolará no lugar onde se imolam os holocaustos perante o Eterno. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do mesmo altar. Queimará toda a gordura sobre o altar, como a gordura da oferta pacífica. Assim o sacerdote obterá expiação pelo pecado do cabrito, e este lhe será perdoado. Se alguém do povo pecar involuntariamente, fazendo alguma das coisas que o Eterno proíbe, e assim se tornar culpado, e se arrepender do pecado que cometeu, trará como oferta uma cabra sem defeito, por causa do pecado que cometeu. Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no mesmo lugar onde se imola o holocausto. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do mesmo altar. Queimará toda a gordura sobre o altar, como a gordura da oferta pacífica. Assim, o sacerdote obterá expiação pelo pecado do cabrito, e este lhe será perdoado. Se ele oferecer um cordeiro como oferta pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito.
Ele porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e ela será imolada como oferta pelo pecado, no mesmo lugar onde se imola o holocausto. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nos chifres do altar do holocausto, e o restante do sangue verterá na base do altar. E todo o seu sebo tirará como foram tiradas as outras partes do cordeiro de sacrifício de pazes, e o sacerdote os fará queimar no altar, sobre o fogo aceso, em nome do Eterno. E o sacerdote expiará por ele, pelo pecado que cometeu, e será perdoado. Está gostando deste áudio? Não se esqueça, apoie este projeto que publicará mais de 300 áudios em português fluido e de fácil entendimento dos mais de 900 capítulos da Bíblia hebraica. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Seja você também um colaborador para trazer luz à humanidade. Seguimos. Capítulo 5. E quando alguma alma cometer um pecado sob juramento, tendo presenciado um fato que viu ou sabia, e não o denunciar, estará cometendo um pecado. E se alguma alma tocar em qualquer objeto impuro, seja o cadáver de um animal selvagem impuro, ou de um animal doméstico impuro, ou de um réptil impuro, e, sem se dar conta disso, ficará assim contaminado e será culpado. E se tocar em qualquer impureza humana, independentemente do grau de contaminação, e, não se dando conta, e tomar conhecimento posteriormente, se tornará culpado. E se alguma alma, por juramento intempestivo, tivesse imposto um ato doloroso ou prazeroso, de acordo com o juramento que se possa fazer, mas se esquecer da promessa e posteriormente reconhecer sua culpa em qualquer um desses casos, assim que estiver em falta nesse aspecto, deverá confessar seu pecado. Ele oferecerá ao Eterno, pela sua culpa, por causa do pecado que cometeu, uma ovelha ou uma cabra, como expiação, e o sacerdote fará expiação pelo seu pecado. Se não tiver condições de oferecer um animal pequeno, oferecerá ao Eterno, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Os entregará ao sacerdote, que primeiro oferecerá a oferta pelo pecado. Quebrará a cabeça do animal pela nuca, mas não a decepará. Depois, aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado na lateral do altar. O restante do sangue será derramado na base do altar. Esta é a oferta pelo pecado. A segunda ave ele oferecerá como holocausto, segundo os ritos. Desta forma, o sacerdote obterá expiação pelo pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo seu pecado 1/10 de efá de farinha fina, como oferta pelo pecado. Não a ungirá com azeite nem com incenso, pois é oferta pelo pecado. A entregará ao sacerdote, e este tomará um punhado dela como oferta memorial e a queimará sobre o altar, juntamente com as ofertas do Eterno. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pelo pecado que ele cometeu e ele será perdoado. O restante pertencerá ao sacerdote como parte da oferta de oblação. O Eterno falou a Moisés, dizendo: Se alguma alma cometer um pecado grave, profanando involuntariamente um dos objetos sagrados do Eterno, oferecerá ao Eterno, pelo seu pecado, um carneiro sem defeito do rebanho, no valor de 2 siclos de prata, segundo o peso do santuário, como oferta pela culpa. Quanto ao dano que causou ao santuário, fará a reparação, acrescentando 1/5 ao valor, e o entregará ao sacerdote. Então o sacerdote fará expiação por ele com um carneiro da culpa, e ele será perdoado. Se alguma alma cometer um pecado e violar um dos mandamentos do Eterno e não tiver certeza da culpa que cometeu, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, segundo o valor da oferta pela culpa. O sacerdote obterá misericórdia para ele pelo erro que cometeu e do qual não tem consciência, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa, porque o homem é culpado de um crime contra o Eterno. O Eterno disse assim a Moisés: Se alguma alma pecar e cometer uma ofensa grave contra o Eterno, negando devolver ao seu próximo um depósito ou um bem valioso que lhe foi confiado, ou roubar o objeto, ou retendo qualquer coisa do seu próximo, ou se, tendo encontrado um objeto perdido, o negar e prestar falso juramento, por qualquer um dos males de que alguma alma possa ser culpado, quando tiver pecado e reconhecido a sua culpa, restituirá o objeto roubado, ou o que estava consigo,
ou o depósito que lhe foi confiado, ou o objeto perdido que encontrou. Da mesma forma, tudo o que tiver negado sobre falso juramento pagará integralmente e acrescentará 1/5. Devolverá o objeto ao dono a partir do dia em que reconhecer a sua culpa. Então oferecerá ao Eterno, pela sua culpa, um carneiro sem defeito, escolhido do rebanho, segundo a proporção da oferta pela culpa, e o entregará ao sacerdote. E o sacerdote lhe concederá misericórdia perante o Eterno, e ele receberá perdão por essa parte de sua culpa. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado!